Meus irmãos, eu creio que esteja tudo bem aí. Quando nós falamos sobre o selo de Deus e quando nós falamos sobre a marca da besta, nós estamos falando, na verdade, de algo que vai identificar aqueles que pertencem a Cristo e que tomaram firme posição, uma inabalável posição ao lado de Cristo, com Cristo e por Cristo, e também vai marcar e identificar aqueles que ou não viveram à luz de tudo aquilo que o Senhor Deus revelou, ou então pensaram que viveram, fizeram concessões e acabaram por se afastar da fonte de toda a bênção, da fonte de todo o poder. Nós estamos caminhando para uma tomada de decisão a maior de todas, que vai determinar se seremos selados pelo Senhor Deus ou se nós seremos selados com a marca do inimigo de Deus e nosso inimigo também. E é isso que nós vamos estudar hoje. Antes de avançar, eu queria recomendar aos meus irmãos que nós lêssemos cada coisa, que nós colocássemos cada coisa que nós vamos ler juntos aqui na perspectiva espiritual correta. Então, eu sempre vou estar fazendo comentários. Os meus comentários, eles são totalmente questionáveis, porque é uma pecadora que está falando aqui com vocês. Mas os textos, eles são inequívocos e inquestionáveis, porque foi o Senhor Deus que colocou, que nos apresentou, nos revelou, e foi Ele que nos... e Ele fez isso para nos direcionar exatamente no caminho que Ele deseja que nós sigamos. Então, precisamos ter em mente que neste nosso percurso, nessa nossa caminhada espiritual, só existem duas classes, apenas duas. Só existirão no final, hoje só existem duas classes, né? Na verdade, enquanto nós estamos no processo, ainda há três: os totalmente frios, os quentes e os mornos. Mas esses três grupos, eles estão já tomando sua posição a partir do momento que decisões são tomadas. Então, no final, só haverá duas classes. Só poderá haver duas classes. Cada participante é assinalado distintamente, ou com o selo do Deus vivo, ou com o sinal da besta e de sua imagem. Pronto. São esses dois cenários, esses dois grupos que existirão. Um que será assinalado, marcado com o selo do Deus vivo, e o outro com o sinal da besta ou da sua imagem. Então vamos lá. No grande conflito entre a fé e a descrença, todo mundo cristão estará envolvido. Todos tomarão partido. Aparentemente, alguns talvez não se engajem de um lado ou do outro do conflito. Aparentemente. Talvez não pareçam tomar partido contra a verdade assim de forma aberta, mas não se colocarão de forma audaz em campo a favor de Cristo. Ficarão tímidos, disfarçados. Não, eu não quero assumir publicamente, nem contra nem a favor, vou ficar aqui, quietinho, com receio de perder propriedades ou sofrer opróbrio, vergonha, perseguição. Todos esses são incluídos entre os inimigos de Cristo. Então, a neutralidade com segundas intenções
Não é uma neutralidade. A neutralidade, querido, sem nenhuma intenção, ela não existe. Quando eu e você, ou qualquer outra pessoa, nós assumimos, não, o seguinte pensamento: eu não vou me posicionar, porque cada um vai tomar sua decisão, então a minha opinião. Mas se nós formos colocados em uma situação em que uma posição precisa ser tomada e nós não fazemos, essa neutralidade já define pseudo-neutralidade. Ela já define de que lado nós estamos entre os inimigos de Cristo. Forte, né? Ao nos aproximarmos do fim do tempo, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara. Eles estarão cada vez mais em desacordo, os da luz e os das trevas. Essa diferença é expressa nas palavras de Cristo: nascer de novo. Para quem foi que o Senhor Jesus disse isso? Para Nicodemos, lembra? Necessário vos é nascer de novo. Foi isso que Jesus disse. E ele diz para mim e para você: necessário, Cleuma, coloque o seu nome. Necessário, Cleuma, vos é nascer de novo, momento a momento, dia a dia. Criados novamente em Cristo, mortos para o mundo e vivos para Deus. É por isso que a santificação é uma obra de uma vida inteira. Só que a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. É ou não é verdade? Nós não sabemos. É por isso que nós precisamos nascer de novo em Cristo, a todo momento. E vai chegar um tempo em que os membros da família serão separados. Os que têm sido membros da mesma família são separados. Sobre os justos é colocado um sinal. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Por que famílias serão separadas? Porque dentro da mesma família haverá aqueles que assumirão o seu lado publicamente ao lado de Cristo. Quando o dia de guarda for uma questão de consciência mesmo, por lei, nós vamos ler mais adiante sobre isso, dentro da mesma família. Pense nisso, não sei se você já pensou. Mesmo dentro de famílias de adventistas que professam o adventismo do sétimo dia, haverá aqueles que decidirão aceitar a marca da besta, enquanto outros não se dobrarão a Roma, não se dobrarão a um sábado falso. Então as famílias se dividirão. Por isso que aqui está dizendo, e o Senhor diz aqui em Malaquias 3,17, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve, ele os protegerá, aqueles que assumirem realmente, firmemente, ao lado de Cristo. E nós, eu e você, nós seremos julgados pela luz que nós recebemos. Vamos ver então? Muitos que não tiveram os privilégios que nós tivemos entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiveram e serão julgados em conformidade com isso. Os que tiveram grande luz, agora é comigo e com você. Os que tiveram grande luz e a desprezaram, encontram-se em pior situação do que aqueles a quem não foram concedidas tantas vantagens. Então, por que eu disse que agora é comigo e com você? Porque nós tivemos grande luz. Aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. É ou não é verdade? Eles exaltam, então, esses, né,
aqui existe uma outra situação. Aqueles que não foram concedidas tantas vantagens. Nós temos um Pai amoroso, um Senhor Deus justo e fiel, e que Ele nunca vai pesar de forma igual uma pessoa que não teve tantas oportunidades de ter acesso a tanto conhecimento que eu e você estamos tendo. Ele não vai pesar igualmente nós e eles. É impossível. Isso seria muito injusto. E esse não é o nosso Deus. O texto continua. Eles exaltam a si mesmos, mas não ao Senhor. Aqueles que tiveram luz, grande luz, e a desprezaram. A punição imposta aos seres humanos será, em todos os casos, proporcional à desonra que eles causaram a Deus. Isso é justiça. O grande conflito, na página 605, nos diz o seguinte: cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. Todos nós seremos plenamente esclarecidos, a fim de que tomemos de forma justa, correta, esclarecida a nossa decisão, quer ao lado de Cristo, quer ao lado do inimigo de Deus, por meio de adotar, de adorar um dia, prestar culto, prestar obediência à guarda de um dia que não é o dia de Deus. E não há desculpa para a cegueira voluntária. Essa citação aqui, esse texto, ele é muito importante, porque eu lembro que antes de nós mudarmos para a roça, nós morávamos em Belém e frequentávamos uma igreja lá, a última igreja que nós frequentamos. E nós tínhamos um pequeno grupo ali, muito firme, que começou como sendo um pequeno grupo de adolescentes, quando meu filho mais velho estava com 15, 16 anos, e depois esses adolescentes se tornaram jovens, o grupo continuou no decorrer dos anos, e no passado tempo deixou de ser um grupo de adolescentes e jovens, e outras famílias, adultos começaram a participar também. Chegamos a ter 30 pessoas nesse nosso pequeno grupo, frequentantes, todas as sextas à noite. E nós sempre fazíamos estudos, assim como eu estou fazendo esse estudo, sempre nós fazíamos estudos no nosso grupo. E tinha um irmão em específico que ele chegou um dia e disse assim, não disse para mim, disse para um outro irmão, e o irmão veio e comentou comigo que ele não mais frequentaria o pequeno grupo, porque ele preferia não saber e ser, para que ele não fosse cobrado por Deus. Mais ou menos isso. Isso se chama cegueira voluntária. Vamos ver o que o Senhor Deus diz a esse respeito? Os que têm oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que, se não a ouvirem, não serão responsáveis, serão culpados perante Deus. Da mesma forma, irmãos, como se a tivesse ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é a verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez a expiação por todos os pecados de ignorância. Olha só, os pecados de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária. Então, cegueira voluntária é uma coisa, ignorância é outra. Falta de oportunidade, ignorância, nada mais é do que a falta de conhecimento e a falta da oportunidade de ter acesso àquele conhecimento. Mas a cegueira voluntária, não. A cegueira voluntária eu não quero ouvir. A pessoa engana-se a si mesma, tadinha. Eu não quero ouvir para que eu não seja cobrada. E Deus a cobrará do mesmo jeito, como se ela tivesse cometido aqueles pecados. Ninguém será condenado
por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pôde obter. Isso é ignorância, né? O Senhor Jesus fez expiação por estes pecados, os pecados da ignorância também. Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo. Por quê? Porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo e a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu na alma, condená-los-á no juízo. Isso é gravíssimo. Quando um líder de um templo religioso, ele diz, não vamos mais chamar tal pessoa para pregar, porque ela prega sobre a reforma do vestuário, ela prega sobre como vencer, que é possível vencer como Jesus venceu. Não vamos trazer. Ela prega como é a verdadeira adoração, por meio da música, por meio da alimentação. E quando um líder diz, não chame mais pessoas, você já pensou quanto ele será cobrado por Deus por isso? Quanto ele será cobrado por Deus? Porque ele está impedindo que a luz chegue às ovelhas de Cristo, para que elas individualmente, não na coletividade, a salvação não é no coletivo, ela é individual, para que elas individualmente tenham a oportunidade de perguntar, será que é assim mesmo, Senhor, como bons bereanos? Ninguém precisa aceitar o que uma pessoa está falando no púlpito, mas ela sim precisa pesquisar por si mesma e buscar saber a vontade de Deus. Tais pessoas estão como lobos devoradores, roubando das ovelhas de Cristo a oportunidade de ter acesso à luz. Por quê? Para que as pessoas se acomodem nos padrões mundanos de adoração, pseudo-adoração. É lamentável. Agora vamos ver o que o Senhor nos revela a respeito dos gentios que servem a Deus. Há entre os gentios almas que servem a Deus de forma ignorantemente, sem saber, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. Todavia estes não perecerão. Conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei requeria. Queridos, o livro da natureza, como diz a serva do Senhor no livro Educação, ela chama de o livro da natureza, ele pode ser lido por qualquer pessoa que esteja disposta a caminhar com Deus e fazer a sua vontade, que ame a Deus. As obras destas pessoas, destes gentios, testificam que o Espírito Santo lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. Olha só que forte isso. E que isso é o nosso Deus de amor e de justiça. É esse o nosso Deus. Ele não vai julgar nenhum, meus irmãos, com uma balança corrupta. Ele é justo e fiel. Há gentios que não têm a luz que eu e vocês têm, e eu e vocês que nós temos, que servem a Deus em toda a luz que eles têm. Então, o que é o selo de Deus? Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte. Olha só. Agora vamos entender. Não é algum selo ou marca que pode ser visto. Essa citação é bem conhecida. Mas, muita atenção. O selo de Deus é a consolidação na verdade. Tanto intelectual, racional, como espiritualmente. De modo que não possam ser abalados. Então, se alguém perguntar a você o que é o selo de Deus, é a consolidação na verdade, em toda a verdade que foi revelada. Pronto.
de modo que nós não seremos abalados por nenhum vento de doutrina, por nenhuma lei, por nada, porque nós estamos convictos da verdade. Então, logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Aí vem o complemento. Na realidade, já começou. Se você puder e ainda não assistiu, não fez o estudo, lá no meu canal tem o estudo A Sacudidura. Tem mais de 1h30. Então, acesse, vá lá no canal. Se possível, se inscreva se você ainda não é inscrito no meu canal. Isso dá visibilidade a ele. E o meu objetivo com este canal é evangelístico, para que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo, estudem por si mesmas e busquem tirar à prova aquilo que está sendo apresentado nos estudos como bons bereanos. Então, entendamos, a sacudidura ela já começou. Eu queria convidar os meus irmãos, você está com a sua Bíblia aí? Vamos abrir, nós estamos aqui, eu sempre gosto de dizer, estamos em um estudo. Então, eu não vou postar esse texto, por gentileza, abram em Apocalipse capítulo 7, vamos ler apenas os 3 primeiros versos, para nós contextualizarmos o que nós vamos ler agora na sequência. Tudo bem? Apocalipse 7, do verso 1, fala dos 144.000 selados de Israel. Verso 1 diz assim: depois destas coisas, eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O Senhor já está fazendo isso há algum tempo. Bom tempo. Verso 2. E eu vi outro anjo subindo do leste, ou seja, do oriente, tendo o selo do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo no verso 3, não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. O que é o selo de Deus aqui? A consolidação na verdade. Estamos sendo consolidados na verdade, eu e você. A cada estudo, a cada leitura, a cada comunhão, momento de comunhão na madrugada, a cada dia de sábado que nós nos dedicamos às coisas santas do Senhor, nós estamos nos consolidando na verdade. E o selo está se consolidando, o selo de Deus está se consolidando também. Então, lido agora esses 3 primeiros versos, vamos ao texto. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. É sobre estes que o selo, não há meio termo, é sobre estes que o selo de Deus é colocado. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do 4º mandamento. A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. Se você, uma irmã entrou em contato e perguntou assim, onde estavam, qual é a fonte desses textos? Irmãos, nós estamos estudando o livro Eventos Finais. Este aqui é o capítulo 15. Tudo que nós estamos lendo está lá, tá bom? À exceção de um trecho que nós vamos ler daqui a pouco para ilustrar. Isso foi de uma outra mensagem minha que eu adicionei aqui no estudo para ilustrar de forma mais clara. Mas está tudo em eventos finais, ou eventos dos últimos dias. Então, verdadeiramente, como foi colocado um sinal sobre as portas, lembra? O sangue do cordeiro nos umbrais das portas das habitações dos hebreus, para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um. As nossas portas estão aqui, ó, em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor declara em Ezequiel 20:12, também lhes dei os meus sábados,
para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O Senhor Deus é a marca daqueles que pertencem a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, é a guarda do 7º dia, o 4º mandamento da lei do Senhor Deus. E Ezequiel 20:20 nos diz: santificai os meus sábados. É isso que o Senhor Deus nos diz, nos confirma no Antigo e também confirma no Novo Testamento, porque o Senhor Jesus Cristo não guardou o domingo, não guardou nenhum outro dia. Cristo, sendo Deus, guardou o sábado. E ele nunca autorizou nenhum ser humano a mudar o dia de guarda. Nunca. Então, meus irmãos, o selo do Deus vivo só será colocado naqueles que se assemelham a Cristo no caráter. O selo de Deus jamais será colocado à testa, é uma citação bem conhecida, à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de mulheres ou homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Irmãos, quando eu tive contato com essa citação pela primeira vez, para mim foi desesperador. Mas tem bons anos isso. Por que foi desesperador? Porque eu dizia, Senhor, eu não vou conseguir. Olha só, eu não vou conseguir, Senhor. Como é que eu vou vencer isso daqui, tal pecado? E começava a conversar com o Senhor, não tem como, é impossível. Há muitos anos. Foi quando, meus irmãos, eu comecei a estudar sobre a justiça de Cristo pela fé. E eu entendi que a Cleuma, sim, para a Cleuma é impossível cumprir isso que a gente está falando. Está lendo aqui, ó. Se semelhar a Cristo no caráter. Para a Cleuma, é impossível. Mas na mensagem que foi pregada ali em Minneapolis, por Jones, Wagner e Ellen White, essa mensagem que foi pregada por eles, e que ela ecoa até hoje, ela meio que foi abafada pelo inimigo das almas, usando os seus instrumentos. Depois ela não morreu, ela nunca morreu, essa mensagem. Pontinhos de luz continuavam pregando e vivendo essa mensagem. Mas agora, nesses últimos 2, 3 anos, ela está se avolumando novamente. E meus irmãos, ela está se avolumando, ela não está surgindo do nada, ela sempre existiu. Esta mensagem, ela faz a Cleuma entender que isso aqui é possível perfeitamente, porque é Jesus em mim, realizando todas essas coisas. E isso só é possível de uma única forma, quando eu rendo plenamente a minha vontade, o meu querer. Deixa de ser o meu querer, Senhor, que se faça o teu querer na minha vida. E me arrependendo e confessando a malignidade do meu coração, momento a momento, para que o Senhor Jesus Cristo, ele efetue a obra miraculosa, porque é um milagre, a obra miraculosa de me dar poder para que estes pecados não tenham mais domínio sobre mim. É Ele agindo em todos os momentos. A minha parte, ela é tão somente, tão simplesmente render-me a Ele. Permitir que o seu representante nesta terra, o Espírito Santo, atue na minha vida. E é exatamente isso que Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. É isso. O nascer de novo me possibilita isso aqui que nós estamos lendo. Entende? Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, como Jesus, candidatos para o céu. E os que vencem o mundo, a carne e o diabo,
serão agraciados, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo. Eu consigo vencer o diabo sozinha, por mim mesma, por minhas próprias forças? Queridos, é impossível. Impossível. Não é possível, meus queridos. No tempo do selamento, agora, Satanás está agora usando cada artifício neste tempo de selamento. Nós já estamos nele, a fim de desviar a mente do povo da verdade presente e levá-los a vacilar. Qual é a verdade presente? Ela só é uma: a justiça de Cristo pela fé. E dentro desta única mensagem, outras estão compondo ela, mas a única que deve ser exaltada e vivida, estudada, compreendida, é a justiça de Cristo pela fé. Esta é a mensagem da verdade presente. Se os crentes, na verdade, não forem sustidos, olha aqui, por sua fé, apenas pela fé, queridos, nós estamos agora no tempo de robustecer a fé. É esse o tempo que nós estamos agora. Vamos retomar o texto do início. Se os crentes, na verdade, não forem sustidos por sua fé nestes dias relativamente pacíficos, que os deterá quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos os que não adorarem a imagem da besta, nem receberem na testa ou nas mãos o sinal? Então, olha aqui que pergunta é essa? Se hoje nós não estivermos sendo sustentados nesses dias de paz por nossa fé, quando vier o dia de prova, se nós não tivermos, no passado, se nós não tivermos tido a possibilidade, nós não tivermos nos empenhado em fortalecer a fé no que Jesus nos revela, no que é Jesus Cristo, no seu amor, na sua palavra, na sua revelação, o que vai ser de nós quando sair o decreto e não tivermos fé suficiente para permanecermos ao lado de Cristo? Nós vamos vacilar. É isso que é essa pergunta tão grandinha, o que ela está dizendo. Não está longe esse tempo solene. Em vez de se tornar fraco e irresoluto, o povo de Deus deve estar reunindo forças e ânimo para o tempo de angústia. Hoje eu estava fazendo um estudo, assim, um parênteses, eu abri do coração. E eu pedi muito a Deus. Eu vou aqui só selecionar no meu celular. Eu entrei em profunda tristeza, em profunda angústia, porque eu disse, Senhor, não há espaço para mim no céu, do jeito que eu estou. Quando eu vou deixar de fazer isso? Quando eu vou deixar de pensar aquilo? Quando eu vou deixar esses sentimentos ruins que tomam conta do meu coração de tempos em tempos? E eu estava tomando banho, eu aproveitei a água, agora eu vou chorar. Chora, lava, lava. E conversando com Deus. Com certeza você passa por isso também, por momentos de angústia com o Senhor, de ver a condição do seu coração. Porque a condição do meu coração ela é muito ruim. E aí eu disse, Senhor, o caminho é estreito demais. E aí eu disse, o que será de mim, Senhor? E aí eu sempre peço a Jesus para que ele não permita que eu envergonhe ele, sabe? Que se eu for desencaminhar algum dos meus irmãos, alguma pessoa, por alguma palavra, por alguma mensagem que eu poste aqui no canal, ele me leve antes, ou então que ele me silencie de alguma forma. Foi quando o Senhor tocou no coração de uma irmã querida,
que Deus primeiro tocou nela quando ela leu. Ela disse, não, eu preciso, olha só como é a corrente da fé. E eu estava ali em sofrimento, estava realmente estava sofrendo muito ali de angústia de alma. E eu queria compartilhar com vocês o que está em Patriarcas e Profetas, capítulo 39. Foi esse o conforto que Deus deu a ela e ela enviou para mim, sem saber. E diz assim: todo aquele que procura seguir o caminho do dever será, às vezes, assaltado por dúvidas e incredulidade. O caminho, algumas vezes, estará tão cheio de obstáculos, aparentemente insuperáveis, que abaterão os que cedem ao desânimo. Mas Deus está a dizer a estes que estão sendo abatidos pelo desânimo: ide avante. Agora coloca o seu nome. Eu vou colocar o meu aqui. Ide avante, Cleuma. Cumpri vosso dever, custe o que custar. As dificuldades que parecem tão enormes, que vos enchem de terror a alma, se desvanecerão ao avançardes no caminho da obediência. Confiando, essa parte é crucial, meus irmãos. Confiando humildemente em Deus. Isso é fé. Confiar humildemente em Deus. E ele, ide avante, cumprir o vosso dever, custe o que custar. Ao invés de se tornar fraco e resoluto, o povo de Deus deve estar reunindo forças e ânimo para o tempo de angústia. Meus irmãos, não desista. Não pare. E vamos avançar. O nosso estudo hoje, ele vai ser um pouquinho mais longo. Se você não conseguir continuar, não tem problema, depois você assiste, vai para o canal. Agora, o que é a marca ou o sinal da besta? Nós já vimos o que é o selo de Deus. Vamos ver agora o que é a marca ou o sinal da besta. Abra a sua Bíblia, eu já estou aqui em Apocalipse. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 13, como um bom estudioso adventista que você é, você com certeza já sabe praticamente o capítulo inteiro de cor, não é? Mas vamos ler os versos 16 e os versos 16 e 17. E muita atenção aqui. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, todos. Olha aqui que todas as classes estão sendo cobertas aqui neste versículo. Todos recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Verso 17. E que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Então, chegamos a um momento em que fala de comprar ou vender. Muitos de nós pensam nessa questão de comprar e vender de uma forma muito superficial. Nós vamos ampliar um pouquinho agora, tá bom? Vamos avançar. E ele fez com que todos, quanto pequenos, grandes, ricos e pobres, aqui está o verso, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, vamos entender agora de forma mais prática. Queridos, nós estamos numa era, vou voltar bem aqui para a gente não se distrair com o texto. Nós estamos numa era, chegamos ao ponto em que os avanços tecnológicos, eles estão gigantescos. Em várias dos meus estudos anteriores, eu digo o seguinte, e eu vou repetir. Não deixe de acompanhar os acontecimentos mundiais, a geopolítica mundial.
Observe os acontecimentos do Ocidente, mas não tire os olhos do Oriente. Então, tudo está acontecendo de forma muito rápida. E vocês têm percebido que tem havido um esforço de várias nações, de vários países, para padronizar, ou então para criar, digamos, um sistema de controle mundial, de controle da sua população. Na China isso tem acontecido, né, de várias formas. Em alguns países da Europa também. Então, mantenha esse cenário em mente, e agora a gente vai avançar. Em Jeremias 12:5, encontramos um texto que contém uma grande lição para o povo de Deus da atualidade. O texto de Jeremias 12:5 diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, ou seja, se você se cansa naqueles que estão andando a pé, como poderás competir com cavalos que vão super rápido? Se tão somente numa terra de paz está confiado, que farás na enchente do Jordão? Você já havia se deparado com este verso? O que esse verso quer dizer para nós? Então, como diz o início do texto, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos ou na enchente do Jordão? Ou seja, é um símbolo de dificuldade. A enchente do Jordão é um símbolo de dificuldade. Então, sem tempo, vamos ler aqui. Se você não se dispõe a obedecer a Deus, aqui eu vou tocar em apenas um ponto. Quanto a sair da cidade, preparar um lugar no campo agora, quando é possível fazer isso com segurança, como fará isso em tempo difícil e praticamente impossível? Mas isso serve para todas as áreas da vida. Eu estou colocando aqui só o exemplo da vida no campo. Se você ainda não fez o estudo da vida no campo, vida campestre, tem um estudo aqui sobre esse tema. E ali eu dou o meu testemunho também. Então, queridos, nós chegaremos a se hoje, vamos falar um pouquinho sobre a fé, se em tempo de paz e de tranquilidade, nós não estamos fazendo os esforços necessários, ou tomando as decisões necessárias para que nós tenhamos a fé que vai resistir no tempo da grande prova, como nós iremos substituir quando a enchente do Jordão, ou seja, as grandes dificuldades vierem? E se agora que o Senhor Deus está, agora não, há mais de um século, que Ele está nos dizendo que nós precisamos sair da cidade para que nós tenhamos o que comer, para que nós tenhamos com que subsistir no tempo da grande prova que vai chegar em relação à marca da besta, quando ela for imposta por lei. Como que nós vamos subsistir se nós não estivermos dando os passinhos necessários para que essa realidade ela exista na nossa vida? Não podemos esquecer que temos um Deus misericordioso, que cuida de todos, em todas as circunstâncias. A instrução para o povo de Deus dos últimos dias é que devem ir ou preparar um lugar na roça antes do tempo de angústia chegar. Pois a roça, que é o campo, devidamente preparada, é o único lugar onde será possível viver sem comprar ou vender. A gente vai viver do que tem ali. É ou não é verdade? O povo de Deus, meus irmãos, tem sido devidamente orientado em todos os aspectos. E o Senhor Deus, Ele nos mostra que nós precisamos estar apresentando essa grande necessidade de sair das grandes e das pequenas cidades, enquanto nós ainda temos tempo de plantar aquilo que vai nos sustentar. Eu queria compartilhar com os irmãos agora, nós vamos ampliar um pouquinho. Por quê? Porque nós estamos sendo dirigidos passo a passo para que nós não estejamos mais aqui na cidade quando a grande prova chegar.
Nós não podemos mais estar aqui. Então, eu trouxe essa descrição fictícia para ampliar o nosso entendimento das minúcias do que vai acontecer, dos acontecimentos que tomarão lugar caso nós negligenciemos, pelo menos, apresentar essa necessidade diante de Deus. Porque o que o Senhor Deus espera de nós, em primeiro lugar, é que nós reconheçamos a necessidade de não estar mais na cidade. Depois disso, Ele vai nos orientando e vai cuidando de nós, de acordo com as nossas necessidades. E eu escrevi aqui, veja na seguinte ilustração, uma pequena ideia de uma grande realidade que aguarda o povo de Deus dos últimos dias. Os nomes que serão usados a seguir, bem como a ilustração em si, são fictícios, porém com base nos acontecimentos como eles realmente ocorrerão. Então, é uma história fictícia, mas os irmãos vão compreender claramente. Bom dia, volúvel. Vai tudo bem? Graças a Deus, tudo está indo muito bem. Que bom que você veio me visitar, Prudente. Assim posso ficar sabendo como foi a programação dirigida pelos pastores Daniel e Apocalipse. Fui informado de que eles têm muito conhecimento sobre os eventos finais que ocorrerão antes da segunda vinda de Jesus. Sabe, volúvel, eu já havia ouvido falar sobre os problemas e as dificuldades que o povo de Deus vai enfrentar quando entrar em vigor o decreto de não poder comprar ou vender, ou o decreto dominical e o decreto de morte. Mas nunca levei isso a sério. Mas agora estes pastores me fizeram ver esta questão de uma maneira bem diferente. Eles deixaram claro que não haverá nenhuma segurança para o povo de Deus nas cidades e vilas. Nossa única segurança está em providenciar um lugar no campo para aquele tempo, pois o tempo de duração do decreto poderá ser mais longo do que seria possível suportar. Estou convicta de que quem não tiver um lugar no campo onde possa passar este período de prova extrema, não poderá suportá-la. Ellen, a esposa do pastor Apocalipse, veio com ele e, como você sabe, ela é uma cristã muito fiel. Ela confirmou tudo o que o pastor Daniel e seu esposo disseram e explicou tudo tão direitinho que só não entende quem não quiser. Pelo que estou vendo, Prudente, estes pastores e a senhora Ellen devem ser do tipo daquelas pessoas fanáticas. Eu não vou me preocupar com isso agora. Quando eu perceber que a lei estiver para ser assinada, vou tomar minhas providências. Pois eu já estou pensando em fazer isso o mais rápido possível. Não seria muito bom se pudéssemos fazer isso juntos? Obrigado, Prudente. Agora não. Quando eu vir que o decreto estiver para ser assinado, eu vou buscar meu lugar de refúgio. Tome cuidado, volúvel, para que aquele tempo não pegue de surpresa, pois Jesus deu muitas informações nesse sentido. Bem, eu tenho que ir. Boa noite. Boa noite, Prudente. Obrigado pela visita. Enquanto isso, algumas amigas se encontram e a conversa toma o seguinte rumo. Uma senhora chamada Despreocupada diz: vocês não sabem da maior. O que aconteceu? Indagam suas amigas Orgulhosa e Prudência. Meu marido chegou em casa dizendo que vai se desfazer de parte do que temos na cidade e vai investir numa propriedade no campo, pois pensa que já chegou a hora para fazer isso. Eu disse que até ele pode ir, mas vai sozinho. E nem pense em vender a casa onde moramos, porque eu não vou consentir. Deixa só aqui a janela. Pronto. Orgulhosa diz: você está certa, é isso mesmo. Quem gosta de mato são os bichos. Espero que o volúvel, meu marido, nem pense nisso, porque não vai ter o meu apoio. Hoje não há lugar nenhum deste mundo para se esconder. Prudência toma a palavra e diz:
Oh, minhas amigas, eu já estudei sobre esse assunto e penso que seu marido prevenido está tomando a decisão correta. Um dos motivos principais para sair para o campo é ter um lugar onde seja possível obter o alimento e um lugar para abrigar-se quando o decreto entrar em vigor. Soube que o prudente também está pensando como prevenido. Vou pedir que destemido meu marido se una a prudente e prevenido para fazer os planos juntos, pois a sábia orientação do espírito de profecia é que o povo de Deus deverá fazer isso na forma de pequenos grupos, pois além da companhia que a gente terá lá no campo, fazer isso juntos com os outros irmãos vai ficar bem mais econômico e rápido. Agora quem entra na conversa é a senhora indecisa e diz: eu sei que o que a prudência está falando é certo, mas orgulhosa e despreocupada também tem suas razões. Deixar o conforto da cidade para ir para a roça não é nada fácil. Acho que essa é uma decisão para ser tomada bem perto do tempo em que o decreto estiver para entrar em vigor. Decidida entra na conversa e diz: sabem, minhas irmãs, Perseverante e Vitória já estão fazendo os preparativos para se estabelecerem no campo. Elas decidiram fazer isso juntas. O mais importante é que adquirir um lugar no campo é um dos melhores investimentos que o servo de Deus deve fazer agora nos últimos dias, pois essa é a maneira mais apropriada de se prevenir para atravessar o tempo de angústia, ocasião em que não se poderá comprar ou vender. Duvidosa diz: muito cuidado, já vi muita gente vender as coisas e ir para a roça e dar tudo errado. Confiança diz: analisem cada detalhe do plano com atenção. Vejam se ele está sendo montado de forma segura. Peçam a orientação divina, oração fervorosa, e tudo correrá bem. Uma velhinha chamada Fé diz: crer é o firme fundamento daquilo que se espera. Se houver evidências seguras, sigamos em frente, porque o tempo conspira contra nós. Então começa a agitação para o decreto entrar em vigor e a lei de não poder comprar ou vender. Orgulhosa chega na casa de Despreocupada e diz: Despreocupada, a situação está ficando difícil para nós. Volúvel está fazendo tudo para ver se consegue vender nossos imóveis, mas o tempo está passando e até agora não achamos nenhum comprador. Não se preocupe, qualquer hora dessas aparece um comprador, vai demorar até o decreto ser assinado. Enquanto isso, a programação da televisão é interrompida e anuncia que a lei dominical acaba de ser aprovada e entrará em vigor em algumas semanas. Duvidosa chega e diz: nós já conseguimos vender parte de nossos imóveis, mas pessimista está fazendo tudo para comprar uma propriedade que já tem algum tipo de alimento plantado, mas ninguém quer vender porque está havendo uma escassez na produção de alimentos. Despreocupada, sugere pegar o telefone e ligar para a Prudência ou Fé, mas é interrompida por Orgulhosa, que diz o seguinte: fiquei sabendo que os pastores Daniel e Apocalipse, Dona Ellen, Prudência e Destemido, o irmão Prevenido junto com Vitória, Confiança e a irmã Fé já foram para o lugar que adquiriram no campo. Algum tempo depois, Orgulhosa avisa o esposo que o banco mandou rebocar o carro deles por falta de pagamento. Volúvel diz que vão ser despejados, porque não pôde pagar a prestação da casa e que não sabe o que fazer, pois o decreto está sendo mais rigoroso do que ele esperava. As provisões de comida só darão para mais 2 dias e não sabem o que fazer, pois não tem para onde ir. Os que tinham a casa própria quitada tiveram os serviços de luz, gás, água e telefone desligados por falta de pagamento. Outro casal de amigos, insensato e negligente, chega aos prantos e possuídos de grande desespero.
avisam que seus filhos foram recolhidos por oficiais do governo e que serão entregues a albergues ou a famílias do lado do inimigo, alegando que por causa do fanatismo dos pais, os filhos menores não podem morrer de fome. Disseram que a única maneira de ter os filhos de volta é aceitarem o sinal da besta. Muitos não suportam a provação e acabam cedendo. A situação atinge todos os servos de Deus imprudentes, que, como as virgens da parábola, não tinham suprimento reserva por não terem feito arranjos para sair das cidades em tempo oportuno. Vários foram despejados por não poderem pagar o aluguel. O pagamento dos aposentados deixou de ser creditado na conta. Todos os que não se prepararam antes não têm como se deslocar de um lugar para o outro, pois não podem comprar combustível para os carros ou passagem para qualquer tipo de transporte público. Os proprietários de indústria ou comércio não poderiam continuar seus negócios a menos que renunciassem à fé. A mesma coisa está acontecendo com os empregados em todos os setores de atividades. Muitos têm dinheiro, mas não podem comprar nada com ele a não ser que aceitem o sinal da besta. A maioria não suporta a prova e passa para o lado do inimigo. Muitos tentam encontrar um lugar de refúgio, mas não o encontram. Alguns ainda tentam resistir, mas a prova é tão grande que não podendo suportá-la, passam para o outro lado. Com muito sacrifício, duvidoso e atrasado, conseguem chegar no local onde estão os pastores Daniel e Apocalipse e os demais amigos que se prepararam em tempo oportuno e pedem ajuda. Com lágrimas nos olhos e com profunda tristeza, eles dizem: ontem recebemos a última família que tínhamos condições de ajudar. Lamentamos muito, mas se formos partilhar com vocês o que ainda nos resta, vai faltar para nós. Tanto quanto saibamos, os demais lugares por aqui estão todos lotados. Dificilmente vocês vão conseguir alguém em condições de ajudá-los. Nós sentimos muito, mas agora não podemos fazer mais nada por vocês. Totalmente desnorteados, eles saem sem saber o que fazer e para onde ir, e dizem um para o outro: tínhamos tudo para ter nosso lugar no campo, para nós e para outros irmãos na fé e para nossos familiares que devem estar na mesma condição que nós. Porém, agora nós não temos nada, simplesmente porque não atendemos aos conselhos e resolvemos deixar de atender às orientações fora do tempo oportuno. Como foi possível sermos tão desatentos aos conselhos e orientações que haviam neste sentido? Se a fome fez isso, ela também não fará com que seja aceito o domingo em lugar do sábado? É uma pergunta. Então, o que a fome fez com essas pessoas que estavam na cidade, né? Conversando aqui com vocês. Vocês conhecem o relato de 2 Reis 6, de 24 a 30? Eu não vou ler aqui na Bíblia, mas aqui fala o que a fome é capaz de fazer com uma pessoa. Às vezes nós podemos até dizer assim: não, nós vamos resistir, mesmo em fome e tudo mais, nós vamos permanecer fiéis a Deus. Mas, meus irmãos, lembram aqui em 2 Reis 6, 24 a 30, nos relata quando o rei da Síria sitiou Samaria. O rei estava passando ali pelo alto da muralha de Samaria, quando uma mulher chamou o rei pedindo que ele fizesse justiça por ela. Por quê? Porque eles estavam passando por uma fome tão severa que uma mulher falou para a outra, ela disse assim: olha, vamos hoje matar o seu filho e cozê-lo, cozinhá-lo. Nós nos alimentamos dele hoje e amanhã nós matamos o meu filho e cozinhamos ele. E ela concordou. Tão severa era a fome. Mataram o filho dela, comeram, e no outro dia ela disse: vamos, cadê seu filho para nós matarmos ele e comermos? E ela escondeu o filho. E ela estava pedindo que o rei fizesse justiça. O rei, quando escutou isso, ele rasgou as suas vestes de tanto desespero, angústia de ver algo tão bizarro acontecer, da própria mãe fazer isso, com uma fome alucinante que estava tendo em Samaria, devido ao cerco do rei da Síria. Então, meus irmãos, a fome nos leva a tomar decisões terríveis
que trarão consequências eternas. Então, eu trouxe isso para os irmãos, por quê? Vamos entender agora. João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é o sinal da besta. O sinal da besta é o dia de repouso papal. Mas tudo isso, pegando agora, este dia, ele ainda não é hoje o sinal da besta, porque ele ainda não foi estabelecido por lei como dia de adoração, por decreto. Mas hoje nós estamos dando todos os passos para que todo o controle das pessoas, da sua vida, ele ocorra. Na China já existe um projeto que já está sendo posto em prática, que as pessoas elas só podem comprar determinadas coisas se elas tiverem uma determinada pontuação no seu cartão social online. Ou seja, é o governo que determina o que você pode comprar ou não. Se você não adquirir um determinado nível no seu cartão social, então, e você quer comprar, por exemplo, mais 1 quilo de arroz, você só vai poder comprar esse quilo, o governo só vai te autorizar comprar aquele quilo de arroz se você tiver cumprido determinados requisitos sociais dentro da sociedade lá da China. Entende? Se não, você só tem direito a 1 quilo. Você quer frequentar determinados locais, você vai ter autorização. Se você apresentar o seu cartão, você tiver ali registrado que você pode frequentar determinados locais. Você pode usar determinados meios de transporte somente se tiver ali. Ou seja, isso está sendo uma prática não somente ali, mas também no mundo inteiro. Uma outra prática tecnológica que mostrou que é possível controlar o que as pessoas compram e vendem é o Bitcoin. O princípio do Bitcoin é que é possível manipular o mercado financeiro todo, controlar todo o mercado financeiro. Eu não sou programadora, mas quem é programador entende o princípio por trás do Bitcoin. Então, ao mesmo tempo em que é possível vai ser possível controlar as pessoas por meio do que elas aderem ou não, a questão financeira de cada pessoa também vai ser possível monitorar. De tal forma que você não vai poder abastecer um carro, não vai poder comprar seus mantimentos sem que o governo esteja monitorando você e controlando você. Isso vai ser uma realidade. É por isso que muito em breve nem dinheiro no banco nós poderemos ter. Nós não podemos perder isso de vista. Então, haverá um controle mundial por meio da tecnologia. Por isso que o comprar ou não vender será uma realidade totalmente... É por isso que precisamos ampliar essa realidade. Compreender que isso será a realidade mesmo, que isso ocorrerá. Quando nós lemos essa história fictícia e o Senhor Deus nos pede para ir para o campo, nós não podemos esquecer, se você nunca teve a oportunidade de ler o livro Vida no Campo, leia, mas não leia a partir do primeiro capítulo. É um livretinho, é muito curto, em 1 semana você finaliza ele, ou menos, se você for um bom leitor. Leia. O primeiro capítulo que você deve ler é o capítulo 7. O capítulo 7 tem como título Guiado pela Providência Divina. Esse deveria ser o primeiro capítulo do livreto Vida no Campo. Porque aqui nos mostra como o Senhor aconselha, que tudo deve ser feito sem precipitação.
Havia, no tempo da serva do Senhor, uma tendência de dizer que as pessoas tinham que sair de Battle Creek, porque Battle Creek, que era o centro do adventismo na época, ele estava muito corrompido, mundanizado. E muitos pregadores, muitas pessoas que pregavam diziam, não, sai de Battle Creek de qualquer jeito. Queridos, não é isso que o Senhor Deus diz para nós. A serva do Senhor, no capítulo 7, diz assim, não saiais à pressa, sem saberdes o que estás fazendo. Não saiam com pressa, é isso que o Senhor Deus. Façam-se muitas orações, até mesmo com jejum, para que ninguém se mude nas trevas, mas na luz como Deus está na luz, de forma equilibrada. Este é o primeiro capítulo que você precisa ler. Haja sábia liderança nessa questão e todos se mudem sob a orientação de um conselheiro sábio e invisível que é Deus. É o Senhor Deus que está dizendo isso para nós. Então, equilíbrio, mas não é um equilíbrio de forma parada, sem nada fazer. É um equilíbrio ativo, buscando, tentando, pesquisando, dando os passos pela fé, crendo que o Senhor Deus cuida de nós. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta e não será até que saia o decreto compelindo os homens a venerarem esse falso sábado. Chegará o tempo em que esse dia será a prova, mas esse tempo ainda não veio. Ao passo que a observância do sábado espúrio, que é o domingo, em conformidade com a lei do Estado, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao povo que se acha em oposição a Deus, é a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. O povo de Deus que está se preparando agora, firmemente, não fará concessões quando o tempo de prova chegar. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. A observância do domingo não é ainda o sinal da besta e não será até que saia o decreto compelindo homens a venerarem esse falso sábado. Os que, na grande crise que está perante nós, depois de receberem iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima da de Deus, receberão o sinal da besta. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Quando vier esta prova final aqui. Então, mas quando for expedido o decreto que impõe o sábado espúrio, e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e da sua imagem, nós fizemos o estudo no sábado passado, veja lá o alto clamor, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então os que ainda persistirem na transgressão receberão, olha só, os que ainda persistirem, vão ser advertidos, vão ser instruídos, receberão a informação claramente vinda de Deus do que é o sinal da besta, que eles não devem seguir, mas se eles ainda persistirem na transgressão, aí sim receberão o sinal da besta. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira o papado mais do que a Deus. Então adorará a besta e a sua imagem. E somente depois que esta situação esteja assim plenamente exposta perante o povo todos serão plenamente esclarecidos, e estes seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. O decreto que será emitido contra os que se recusam a receber
o sinal da besta e permanecerem fiéis à guarda do sábado do quarto mandamento, como o verdadeiro dia de descanso dado por Deus, tornará muito difícil a vida do povo de Deus nas cidades, meus irmãos. Então, vamos ver alguns textos que tratam desse assunto. Não nos devemos colocar onde sejamos forçados a estar em íntima relação com os que não honram a Deus. Brevemente virá uma crise quanto à observância do domingo. O grupo dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões. E isso significa opressão aos que decidem observar o sábado do Senhor. Devemos colocar-nos onde possamos observar os mandamentos do sábado na sua plenitude. E devemos ter o cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e nossos filhos guardarmos o sábado. Mensagens Escolhidas, volume 2, 359. É por isso que o Senhor Deus nos aconselha, nos ordena, nos clama, suplica para que nós saiamos da cidade. Se pela providência divina pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos trabalhosos estão diante de nós. Mensagens Escolhidas, volume 2, 359. Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições ou entesourando neste mundo. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. O Senhor Deus está nos mostrando que vai chegar esse tempo. Buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Mas quando chegar esse dia, nós precisamos, na medida em que o Senhor abre caminho para mim e para você, precisamos sair e nos preparar para isso. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que eles desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos. Olhe só, aqui é uma outra situação. Habitando nos lugares mais desertos e solitários, muitos encontraram refúgio na fortaleza das montanhas, está no grande conflito. Então, olha só, o decreto promulgado contra os observadores dos mandamentos lhe retirar a proteção do governo. Queridos, esse aqui é o decreto de morte. Quando não tiver mais lei de governo nenhum que impeça as pessoas de tirar-nos a vida. Entende? Então, será o momento de abandonar até mesmo o campo e sair com a roupa do corpo. É neste momento que o Senhor vai nos sustentar com pão e água. Pão simbolizando alimento. E a água que não nos faltará. A água que não nos causará doença, que será uma água boa e saudável. Agora, meus irmãos, é o tempo para nós buscarmos uma experiência mais íntima e pessoal com Deus, como nunca tivemos antes. Agora, meus irmãos, é o tempo de nos prepararmos para o encontro com Deus. Agora, meus irmãos, é o tempo de oferecer a Deus uma consagração sem reservas, rendição do eu. Agora, meus irmãos, é tempo de buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Sermos mais amigos de Cristo do que nunca fomos antes. Agora, meus irmãos, é o tempo de renunciar a tudo aquilo que nos prende a este mundo e dedicar ao Senhor tudo o que temos e tudo o que somos. Agora, meus irmãos, é o tempo de deixar qualquer coisa e todas as coisas por amor a Deus e a pregação da verdade que salva. Agora é o tempo de lutar incansavelmente para cooperar com Deus na salvação de almas dentro e fora da igreja. Agora, meus irmãos, é o tempo de estar a cada momento preparado para os eventos finais e para o encontro com Jesus. E, meus irmãos, agora é o tempo de eliminar as diferenças que separam a cada um de nós e os nossos irmãos.
intensificar o nosso amor uns pelos outros e ajudarmos uns aos outros em tudo que for possível para atingirmos a estatura completa de nosso sublime exemplo, Jesus, nosso amigo redentor, e para o desenvolvimento da causa de Deus em todos os seus aspectos e, acima de tudo, o nosso preparo individual para o encontro com o Senhor. Agora é o tempo. Agora é o tempo. Agora é o tempo. Então, meus irmãos, Deus nos ajude. Estamos dando os passos corretos. Estamos caminhando com o Senhor. Estamos vivendo, é uma pergunta, estamos vivendo a luz, toda a luz que o Senhor Deus nos dá? Nós não podemos perder nada disso do que estudamos hoje de vista. Em nome de Jesus, meus irmãos, precisamos nos render mais. Que a graça de Jesus seja com cada um de nós. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez o Senhor apela ao nosso entendimento. Mais uma vez o Senhor nos adverte, nos admoesta e nos chama a uma tomada de decisão. Não queremos fazer nada precipitadamente. Precisamos da tua orientação. Mas não nos permita, Senhor, que nos conformemos com este mundo pensando que ainda falta muito tempo e que ainda tem tempo. Este foi o grande erro das virgens loucas. Não providenciaram azeite. Pai, por favor, em nome de Cristo Jesus, proveja para cada um dos teus filhos um lugar no campo. Um lugar em que eles possam estar ali em comunhão com o Senhor. Ir para o campo não é certeza de salvação, sabemos disso. Mas é um instrumento que o Senhor nos recomenda para que ali encontremos mais a Cristo por meio das obras que o Senhor criou. E que o nosso eu, nosso maligno eu, seja mais plenamente revelado a cada um de nós ali também. Por favor, Senhor Deus, proveja para cada um dos teus filhos um lugar no campo, conforme o Senhor nos conclama a obedecer. Em nome de Jesus, te rogamos que o Senhor também nos ajude a ter um firme fundamento da nossa fé, para que naquele tempo de prova nossa fé não vacile e não venhamos a ceder nem 1 milímetro da nossa fidelidade ao Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Por favor, nos ajude e fortalece a nossa fé. Te rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.